Boa noite. Aleluia, boa noite. Deus bom, justo e fiel. Vamos orar um pouquinho, vamos adorar a Deus. Vamos aquecer o nosso coração, né, Darcy? Então fecha teus olhos e não olha para mim. É proibido olhar para mim nessa noite. Oh, aleluia. Vamos olhar para Deus, vamos olhar para o Senhor. Então pensa nessa noite que enquanto você está dizendo para Ele que você o ama, que Ele é tudo para você, quando você está olhando a grandiosidade do Criador, tudo é ajustado, tudo é colocado dentro de você, em vitória, em glória, em poder, porque você começa a enxergar tudo como Deus enxerga, e Deus não vê nenhuma dificuldade. Pai, nessa noite te adoramos. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Te adoramos na tua santidade, tu és o Deus santo. Tu és extraordinário, tu és maravilhoso. Não há outro Deus além de ti. Tu és o único Senhor, o único Salvador. O nosso coração te louva nessa noite. Grandioso é teu nome no nosso meio. Santo, santo, santo. Tu és um Deus santo, um Deus extraordinário, um Deus maravilhoso. Um Deus que tudo fez por nós, um Deus que nos amou primeiro. Um Deus que preparou um novo lugar, uma nova Jerusalém. Um Deus que preparou um lugar maravilhoso para estarmos contigo por toda a eternidade. Muito obrigada por essa noite gloriosa, noite maravilhosa, noite de poder, noite de vitória, noite de glória. A tua glória está aqui conosco. A pessoa maravilhosa do teu Espírito Santo está conosco. Muito obrigada pelos milagres dessa noite. Muito obrigada, Pai, por cada família aqui representada. Nunca mais será como antes. Obrigada pelo entendimento, pela palavra revelada. Muito obrigada pela palavra revelada ao nosso coração nessa noite. Muito obrigada, Pai, porque Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Tu és aquele que está conosco quando entramos e quando saímos. Não existe nada que seja demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer por nós essa noite. Tu és o Deus todo suficiente, todo suficiente, todo suficiente. Tu és maravilhoso, glorioso, extraordinário. Te amamos, Pai. Amamos a Tua palavra, te exaltamos, Pai. Te adoramos nessa noite, Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós, Tu és o nosso bem maior. Tu és extraordinário. Tu és um Deus extraordinário, fantástico, não temos medo. O Senhor é por nós, o Senhor é por nós. O Senhor opera maravilhas no nosso meio. Não olhamos para trás, olhamos a Tua palavra, olhamos a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é santa. A Tua palavra nos levanta nesta noite. A Tua palavra é viva, ela é cortante, ela é eficaz. A Tua palavra corre velozmente, Pai, e opera exatamente sobre a terra aquilo para a qual ela foi enviada. Nós não temos medo, o Senhor é conosco. Tu és o Senhor que nos perdoa. Os nossos pecados se tornam brancos como a neve quando nos arrependemos. Obrigada por essa noite, pela presença do Teu Espírito Santo conosco. O nosso coração se alegra. Não temos medo, não temos medo. Tu és o nosso bom pastor que está conosco. Confiamos totalmente em Ti. Tiramos o nosso coração daquilo que não é nada e colocamos o nosso coração em Ti nessa noite, Pai. Tu és aquele que opera a nosso favor. Tu és por nós. Toda a nossa confiança colocamos em Ti. Nada somos sem Ti, nada somos. Obrigada pela presença do Teu Espírito Santo conosco nessa noite. Obrigada pela palavra revelada ao nosso coração. A Tua palavra é revelada ao nosso coração nessa noite e nos alegramos, Pai,
porque sabemos que o Senhor está operando poderosamente no nosso lar, nas nossas petições, nas nossas coisas. Nós sabemos que o Senhor tem firmado os nossos pés sobre a rocha e colocou em nós um canto de vitória. Não há mais condenação sobre nós que cremos em Ti, Senhor. O adversário foi vencido pela cruz de Cristo. Jesus não está morto, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Honra e glória somente ao Teu nome, Pai. Todo domínio e toda glória pertence a Ti. Toda honra Te damos nessa noite. Te damos todo louvor, toda honra, todo louvor, toda honra. Muito obrigada, Jesus querido. Muito obrigada, porque tudo já foi feito. Tudo já foi feito e nessa noite podemos receber cura, podemos receber provisão, podemos receber cura, provisão, sermos supridos em todas as áreas, porque isso é a Tua vontade para nós, Pai. É a Tua vontade, é a Tua vontade, é a Tua vontade. E o nosso coração tem gratidão. Amém. Oh, aleluia. Vamos pegar Isaías 31. Oh, aleluia. Isaías 31, versículo 1. Eu quero falar da importância de nós perseverarmos em colocar toda a nossa confiança no nosso Pai Celestial, em Deus. A Ele toda honra, toda glória. Você nunca deve se esquecer de que o mundo não é o teu lugar. Aqui não é a nossa pátria. Você nasceu de novo. Você fez a escolha de sair da morte para a vida. Então nós não olhamos para trás. Você não deve se permitir ser seduzido, ser seduzida pelas coisas do mundo. E aqui o profeta Isaías, ele falando com Israel, mas eu vejo que é uma fala maravilhosa para os dias de hoje. Você nasceu de novo, você não olha mais para trás. Você não coloca mais a tua confiança nas práticas do mundo, na religião mundana. Religião é do mundo. Se nós olharmos, nós vemos que a religião estabelecida pelo homem destrói totalmente a nossa fé. Deus não é uma religião, Deus é o nosso Pai. Nós somos uma família. Então começa a pensar em Deus como seu Pai, você faz parte da família de Deus. Hoje alguém falava comigo a respeito, quando alguém morre, e é a mesma coisa que eu pensar, meu pai está hoje no céu e achar que o meu pai de alguma maneira pode me ajudar. Meu pai não pode me ajudar. Meu pai não sabe nada do que acontece comigo. Isso é bíblico. Jesus mostrou na parábola de Lázaro e do mendigo e do rico. Lázaro era um mendigo. Ele mostrou claramente: os mortos não podem te ajudar. Quando a pessoa deixa esse planeta, a última lembrança que ele tem dessa terra, ele leva com ele. Ele não sabe nada do que acontece depois que os olhos dele se fecharam. Ele não sabe. Ele sabe exatamente quem ele é, quantos irmãos ele tem na terra, tudo isso ele lembra. Como você sabe disso? Pela parábola que Jesus contou. O rico sabia exatamente que ele tinha 5 irmãos e que os irmãos pensavam como ele. Se os irmãos não mudassem o pensamento, iriam para o inferno também, como ele estava no inferno. E ele sabia que no inferno ele não podia voltar para a terra. Então ele achou que Lázaro talvez pudesse voltar. Não existe escolha depois da morte física. A escolha é agora. Não se engane. Não coloque a sua confiança nas coisas passageiras. Mas quem fala com as pessoas em lugares onde mortos são invocados? Eu já fui muito mística. Eu sei do que eu estou falando. São anjos caídos.
estão te enganando. E a sua vida vai ficar pior do que você possa imaginar, porque você está deixando o Deus vivo para colocar sua confiança em doutrinas erradas. Você tem que se firmar nessa palavra. Não é. A palavra de Deus é a verdade, é a verdade. Existe uma verdade. A minha vida mudou quando eu busquei no meu quarto pela verdade. A palavra de Deus é a verdade. Os mortos não podem voltar. Não é com mortos que você fala, são com anjos caídos. Então, olha só Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Ai daqueles que buscam no mundo o socorro para a vida deles. E se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Ai desses, porque o fim... Lembra do que diz Provérbios? Provérbio diz... Provérbio 16 fala o seguinte, que existem caminhos que parecem caminhos de vida, mas o fim é morte. Então para de buscar respostas no mundo, porque ele não tem respostas para você. Tudo é passageiro. A nossa resposta está no Espírito de Deus, está na palavra de Deus, está em Cristo a nossa resposta. Ele é a nossa força. Todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, tanto contra a casa dos malfeitores, contra aqueles que cooperam com a prática do mal. Não coopere com as coisas do mal. Não seja um divulgador daquilo que não é verdadeiro. Comece a se posicionar como filho de Deus. Isso a nossa família crê. Isso é santo, isso não é. Não tente agradar a homens. Que Paulo disse, se eu agradasse a homens, não estaria o quê? Não seria servo de Cristo. A sua vida está firmada em uma verdade. Jesus não mentiu, temos aflições no mundo. O diabo vem contra nós, vem sim para quê? Para matar e roubar o quê? De você a palavra, a verdade. Resista firme, de que jeito? Com a prática do bem, com a prática da verdade. Olha só, versículo 3. Pois os egípcios são homens e não deuses. São humanos, não podem te ajudar. Os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Olha o versículo 5. Como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e a livrará. Vamos colocar nossa confiança no Senhor que nos livra, que nos protege. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. Pois naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Buscamos coisas que são pecado. Você nasceu de novo, andamos em novidade de vida. Renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. O Egito não tem nada para você, só morte. Continua firmado na verdade, lendo a palavra, orando no Espírito Santo. Ora em línguas. Isso a sua carne não quer fazer, nunca vai querer. Mas você tem que saber que essa prática ela vai trazer força, revelação para o seu homem interior, vai te fortalecer, vai trazer luz, o plano de Deus perfeito para você. Ore no Espírito Santo todo dia. Leia a palavra, adore a Deus. Passe um tempo com teu Pai. Nós estamos em tempos de mudanças. Não passe o seu tempo
jogando o seu tempo fora. Pega o Salmo 20. Quando você chega aos 60, você descobre que o tempo é muito precioso. Você não pode gastar o seu tempo de qualquer jeito. Salmo 20, versículo 7. Olha Davi. Davi sabia do que ele falava. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Salmo 20, versículo 7. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Como que você se mantém de pé? Pela palavra. Ele é a nossa rocha. Então comece a entender que você hoje luta contra a tua carne, você tem que esmurrar a tua carne, igual Paulo fala. Lá em Coríntios, ele corre, ele vai esmurrando o corpo dele para que ele não venha a perecer, a perder. É contra a tua carne que você corre. Esmurra a tua carne. De que jeito? Jejuando, orando no Espírito. Colocando a tua carne em morte. Você quer me seguir, Rita? Pega a tua cruz. Pega a tua... Morra as tuas vontades carnais. Existe vida e vida em grande abundância em Cristo, para você e para mim. Você não vai ser dona de casa para sempre, nem empresária para sempre, nem médica para sempre, nem dentista, nem nada para sempre. Tudo está passando. Vai ficar aqui. Então você tem que começar a pensar diferente. A pensar que a vida continua, que existe um reino, você tem algo a fazer. Existe um reino de Deus dentro de você. Não gaste a sua energia, as suas forças naquilo que é vão, que é passageiro. Comece a entender que aquele que pode todas as coisas está dentro de você. Ele é aquele que abençoa, ele é abençoador. Ele é o Deus que ressuscita mortos. Então comece a entender que existe algo para você fazer no reino do teu Pai. Existe alguma coisa para você fazer. Comece a pensar sobre isso. Pega o Salmo 18. Davi venceu depois de uma vitória. Ele fez esse salmo maravilhoso, Salmo 18. Pega do versículo 28. É um salmo maravilhoso, Salmo 18. Você pode depois ler na sua casa. A oração de Davi. Davi sabia, ele conhecia Deus. Você tem que conhecer a Deus. O coração de Deus para você. Não deixe o diabo te enganar. Existe algo para você fazer no reino do seu Pai. Eu não sei qual é o chamado que você tem, mas você tem algo para fazer. Comece a pensar que a sua vida não é mais sua. Não é mais sua. É dele. É ele vivendo em você. Então olha para a tua casa, tantas coisas serem ajustadas. Você não pode fazer vista grossa. Você não pode ter medo. Vai para cima do diabo orando com a verdade. Levanta a verdade na sua vida. Você tem autoridade sobre o diabo. Nem tudo que parece normal é normal. O diabo sempre levanta uma situação, uma circunstância para te seduzir, para te roubar. Ele quer te distrair. Se eu não tomar cuidado, o diabo rouba o meu tempo. Eu não faço nada do que eu deveria fazer. Você tem que começar a prestar atenção. Não passe o seu dia olhando ele passar. Mas pegue um pedaço do seu dia para adorar a Deus de todo o teu coração. Passe um tempo com teu pai, leia a Bíblia. Leia a palavra, não deixe a sua carne dizer para você que você não entende. Eu não entendia nada da Bíblia. 30 anos atrás, não sabia nada. E como professora que eu era na época, então eu achei que eu tinha que decorar
sequência dos livros, saber quantos livros a Bíblia tinha, Gênesis, Êxodo, e foi indo. Só que eu descobri que não é assim. Eu achei que eu tinha que começar do primeiro livro. Só que te dou um conselho, comece do Novo Testamento. Porque se você não conhecer o coração de Deus, você vai achar que Deus é muito horrível. É um Deus vingativo, é um Deus mau, que mata pessoas. Deus é perfeito, justo, te ama. Deus quer te tirar desse lugar de fraqueza, das tuas emoções, dos teus medos, temores. Deus é maior interessado em salvar teu marido, tua casa, teus filhos, teus negócios. Aí você tem que confiar nele, não no teu braço forte. Por isso que o profeta dizia para Israel, pare de confiar, de querer voltar para o Egito. No Egito não existe nada para você. Pare de buscar força onde não existe força. Jesus é tua força, Deus é tua força. Como você vai salvar o teu filho agora de uma overdose, de bebida, de droga? Você não está lá. Mas Deus está. E Ele salva teu filho. Porque você confia nele, porque você está buscando o reino em primeiro lugar. No resto te será acrescentado, coloque isso no teu coração. Busque o reino, busque fortalecer a sua vida na verdade do Evangelho, que é simples. Para de fazer fantasias, criar doutrinas que não existem, religião que não existe, regras para você que não existem. Comece a entender que o Evangelho é simples, é crer na obra redentora do Calvário. Simples assim, não tem mais nada a ser feito. A construção é em você que tem que ser feita. Então entenda, Deus está construindo algo em você, a verdade, destruindo as mentiras, estabelecendo verdades em lugares. Então comece a entender qual é a vontade de Deus para você nessa noite, que você ande suprido em todas as áreas, que você ande curado, que você ande livre, que a sua casa seja salva. Deus quer salvar toda a tua parentela. Então acredite nisso. Se eu for olhar para a minha parentela, o que eu posso fazer para salvá-la? A minha força, nada, mas o meu pai pode. Eu creio que todos eles vão entrar no céu. Os meus tios, meus primos. Você ora por eles todos os dias? Não. Mas quando eles vêm no meu coração, eu oro e confio. Tem tantos parentes que eu nem sei o nome. Nunca conheci. Mas Deus conhece cada um deles. E Deus os ama, tanto quanto me ama. Então o que você faz? Comece a afirmar a sua vida, na verdade, a sua vida. Esquece o outro. Quer salvar seu filho? Se fortaleça. Se edifique. Seja luz, sal da terra. Tenha palavras de bom ânimo, de encorajamento. Fale a verdade. Ande na verdade. Olha o que ele diz aqui no Salmo 18, 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, Senhor. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. É o Senhor que derrama luz nas nossas trevas. Pois contigo desbarato exércitos. Sozinho? Não. Com o nosso Pai Celestial. Com meu Deus, com Ele eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste
sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Olha o versículo 46. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança, e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários, e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Quem faz tudo isso para nós é o Senhor. Se está com grande dificuldade, enfrentando situações adversas, erga tuas mãos, adore aquele que já fez por você. É simples assim. É tão simples que as pessoas não acreditam, elas querem fazer sacrifício. É por isso que a religião ganha força no coração do homem, porque o homem quer fazer por merecer alguma coisa, quando é de graça. Não tem mais nada a ser feito. O que você pode fazer? Maior do que já foi feito em Cristo, me fala? Maior do que o sacrifício dele, não existe. Então o que Deus deseja? Seu coração. Quando você voltar para a tua casa hoje, pensa, Deus é bom para mim. Deus tem me abençoado. Você tem um lugar para voltar. Sabe por que as pessoas perecem? Porque elas adoram a criação e não o Criador. Aí está o problema. Elas querem dar honra a quem não tem honra. Elas querem criar ídolos para si. Nós temos que começar a entender, olha para você nessa noite, acredita, coloca toda a tua confiança em Deus e não no homem. Pega Gênesis 26. Olha o que Deus falou para Isaac. Olha como Isaac fez uma ótima escolha. Gênesis 26, versículo 1. Davi fez a escolha de confiar no Senhor e morreu farto de dias, feliz, com promessas maravilhosas. Na sua velhice, ele morreu cercado. Ele morreu ao lado de pessoas que honravam a ele. Envelheça saudável, na força do Senhor. Seja de verdade boca de Deus na terra. Seja uma carta lida. Que os seus pés estejam levando a paz. Saia da contenda, saia da briga, saia da maledicência, para de ser malicioso. Comece a entender que o abençoador está com você. Abençoe as pessoas, deixa Deus abençoar as pessoas por meio de você. Comece a pensar, é Ele vivendo em você. Então Deus quer abençoar pessoas, Deus quer falar coisas boas para as pessoas. Deus quer que você abra a boca e abençoe teus filhos. Pare de falar coisas que não convêm. Faça tudo como se fosse para o Senhor. Comece a pensar sobre isso. Então olha para quem te ajuda. Olha para as pessoas ao teu redor. Começa a pensar que elas precisam de Deus, precisam nascer de novo. Nascer de novo. Sair da morte para a vida. É só isso que tem valor para Deus. Ele quer que todos sejam salvos. Mas nós sabemos, infelizmente, que isso não vai acontecer. Que muitos, enquanto eu falo com você nessa noite, estão indo para o inferno. E muitos agora estão chegando no céu. E muitos agora estão chegando na terra, pecadores. E muitos santos estão deixando a terra. Isso em todas as nações.
O Brasil não será o mesmo na nossa geração, porque estamos aqui. Comece a orar pela tua nação. Nós precisamos de governantes que estejam ouvindo a Deus, que tenham a mente de Deus. Precisamos que a igreja se levante na força e no poder do Espírito. Precisamos que a igreja, eu e você, estejamos orando pelos nossos governantes, abençoando, chamando o poder de Deus para quebrar jugo sobre os homens na terra. Você não tem que perecer como o mundo está perecendo. Você não precisa perecer. Mas para isso você precisa colocar toda a tua confiança nele. Olha só, Gênesis 26, 1. Sobrevindo fome à terra. Além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então, grande fome, Isaque saiu e foi para um outro lugar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Essa fala é muito importante. Você tenta sair de uma situação, no caso aqui, Isaque, da fome. Ele queria ir para um lugar onde a fome não estava com tanta força. Deus disse: não volte para o Egito, fique aí. Não vá aonde os teus olhos estão dizendo para você ir, aonde a tua carne, a tua maneira natural de pensar está dizendo para você ir. Ele disse: habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A mesma promessa que Deus deu para Abraão, deu para Isaque. E olha só, Isaque, pois, ficou em Gerar. Ele obedeceu. Então, num tempo onde era impossível as coisas funcionarem, olha o que aconteceu, versículo 12. Semeou Isaque naquela terra. No mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Então, quem tem que te abençoar? O Senhor. Você tem que ouvir a instrução de Deus e obedecer a Deus, confiar nele. Você não vai perecer. Então não fica usando estratégias humanas. Dê honra, quem merece honra, erga tuas mãos e diz: Pai, muito obrigado, tu és fiel para mim. Tu és Deus maravilhoso, eu não vou perecer, a minha empresa não vai perecer, Pai. Porque eu estou disposto a ouvir a instrução e te obedecer. Mas para isso você tem que aquietar teu coração. Olha o versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou o quê? Riquíssimo. Isaque ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Encheu-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Tentaram impedi-lo, entulharam todos os poços de água que Abraão havia aberto. Mas isso não impediu a bênção de Deus sobre a vida dele. Nada pode impedir as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Aquilo que Deus abençoa, abençoado será. O diabo não pode amaldiçoar a tua empresa, nem nada que te pertence. Se você firmou toda a tua vida nele, na palavra. Tudo que Deus te deu, o diabo não pode tirar de você nunca, jamais. Então comece a pensar sobre isso. Pega Êxodo, vai para frente, 20. Versículo 2. Eu quero que você aprenda
faça a escolha nessa noite de confiar na palavra de Deus. Deus não precisa de muitas pessoas, precisa somente daquele que confia nele. Um vale por 1000. Que nessa noite o teu coração seja iluminado por essa verdade maravilhosa. Confia nele, adore a ele. Confesse a verdade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para os teus filhos. Não desanima, tira os olhos daquilo que não é nada. Coloque os olhos na verdade da palavra do nosso Pai. Ele diz, versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor que te tirou da morte. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele fala isso em Romanos 1, pega Romanos 1. Eu vou terminar nessa noite em Romanos 1, para você ver o retrato daquele que coloca confiança na criação e não no Criador. Ele fala, para de confiar na criação, confia em mim, o Criador. Porque se você continuar colocando a tua confiança na criação, adorando o sol, estrela, animais, elefantes, colocando, achando que uma planta te livra da inveja. Eu tinha tantas plantas preparadas, comigo ninguém pode, e aquelas plantas da felicidade, você tem que colocar 7 para dar sorte. Sal grosso, elefantinho da sorte, e vai em frente. Patuás, tudo isso eu já tive. Isso é nada, não tem poder nenhum, só te atrapalha, porque vai contra a palavra. Você fica oprimido por anjos caídos, porque a sua confiança está numa planta. Pensa. Abraão viu todo mundo adorando céu, água, planta. Ele começou a olhar os povos ao redor dele. E os povos ao redor dele adoravam pessoas, adoravam pedras, tudo. E ele pensou, eu vou adorar quem criou todas as coisas. Você está colocando a tua confiança na planta? Pensa comigo, eu vou adorar quem criou a planta. É mais sábio. Eu vou adorar, não pirâmides, mas quem criou todas as coisas. Pensa um pouco. Adore quem criou todas as coisas. Porque aquele que adora a criação é um caminho de morte para ele. O fim é o inferno. Por que você vai morrer se você pode viver? Me responda nessa noite. Por que você vai colocar a tua confiança em alguém que diz, olha, deixa eu ler tua mão, deixa eu ler tua mão. A minha sorte já foi escrita, não nas estrelas. Na cruz de Cristo. Na morte e na ressurreição dele. Não deixa as pessoas te enganarem. Tudo é de graça. Eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que receber de que jeito? Me aquietando. Na verdade que ele é o meu bom pastor que cuida de mim e nada vai me faltar. Eu tenho que entender que ele guarda a minha entrada e guarda a minha saída. Eu tenho que entender que contra mim não vale encantamento, não vale mandinga, é perder tempo, porque eu confio no Senhor. Mas existe feitiçaria? Sim, existe, é obra da carne. Quem está por trás disso? Anjos caídos, simples assim. Ou é morte ou é vida, ou é mentira ou é verdade. Não existe meio termo, meio termo é engano. Eu não sou mais enganada por aquelas coisas. Eu descobri a verdade. Então, creia na verdade, aquele que te guarda é poderoso para fazer por você infinitamente mais nessa noite. O que ele quer? Teu sacrifício? Não. Ele quer que você acredite e coloque a confiança no sacrifício do Filho dele por você. Só isso. O que vai te custar? O seu tempo. Só o seu tempo.
O preço é o seu tempo. Quanto tempo você dá para que essa verdade seja estabelecida no seu coração? Não se deixe enganar. Satanás, a Bíblia diz, ele se disfarça em anjo de luz. Ele tem ministros que operam enganos. Já viu que sempre aquele que quer te enganar sempre a mesma fala: olha, eu estou olhando para você, estou vendo que fizeram uma macumba para você. É uma feitiçaria. Eu sei quem livra você, eu sei quem tira isso de você. Aí você responde: sim, eu sei, Jesus já me libertou. Ele é a minha força. A Bíblia diz que eu posso pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nada vai me causar algum transtorno. Porque eu confio nele, a minha vida está nele. Eu não olho mais para trás, eu não fico mais pensando naquela época que eu acreditava na criação ao invés do Criador. Eu não deixo o passado atrapalhar o meu presente. E nem deixo o meu presente atrapalhar o meu futuro, mas eu invisto no meu presente hoje em Cristo, porque isso vai mudar o meu futuro. Então comece a pensar diferente. Ajude as pessoas a saírem do engano, se posicionando na verdade. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Olha Paulo falando: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Crê aonde? Crê em Cristo. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Contra quem? Contra toda impiedade. E perversão de quem? Dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Pega a mentira e envolve a mentira com a verdade, mas é mentira. É engano. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Olha para o sol. Quem criou o sol? Adore quem criou o sol. Deixa eu ver quantas estrelas, quantas galáxias existem. Quem criou tudo isso? Deus criou. E agora você vai colocar a tua confiança. O meu signo é tal. Eu sou regida por Vênus. Planeta Vênus. Que é isso? Quem está guiando e dominando a tua vida é o Espírito Santo. Pensa um pouco. Você nasceu de novo. Renova a tua mente. Para de pensar bobagem, fábulas, tolices, Paulo diz. Crendices que não é mais para você, é do Egito. Não deixa o Egito entrar na tua vida, você saiu do mundo. Você não pertence mais ao mundo, você está aqui, mas você não é daqui. Não deixa o diabo te enganar. Tradição é de homens. Não deixa a cultura. Qual é a sua cultura? Minha cultura é do céu. Eu sou do céu. Começa a entender isso. Qual é a tua cultura hoje? É do céu. Deus fez com que todas as nações se transformassem em uma única nação. Nação do céu. Qual é a tua cultura hoje, Marina? Do céu. Você tem que ficar cada vez mais parecida não com os seus parentes portugueses, mas com seus parentes celestiais, Deus, Espírito Santo, Jesus. Nós temos que ser cada vez mais parecidos com Cristo, não mais com os nossos pais terrenos, com a nossa tradição terrena.
Temos que ficar cada vez mais parecidos com o céu. Isso é para o seu bem. Você está deixando a terra ou você não percebeu ainda? Cada dia que passa é um dia a mais para você chegar na eternidade. Você nunca parou para pensar sobre isso. Eu paro para pensar. Por isso que eu dou muito valor para o meu tempo hoje. Quem passou dos 50 já começa a pensar. Passei dos 50. Oh, aleluia! Então você está mais próximo dos 120. 120 anos é o limite. Então começa a pensar, eu já passei da metade dos 120? Então não tem muito tempo para ficar perdendo, assistindo televisão, séries, que vai me acrescentar. Só distração para minha alma. Não deixa a tua alma te distrair demais. Comece a pensar, eu tenho mais coisas para fazer, eu tenho que saber o que acontece no céu. Eu quero ver as manchetes do céu para mim de vitória, não as manchetes da terra que trazem temor para o meu homem exterior. E olha só, olha o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, escurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Lembra do que nós lemos em Êxodo 20? Para de criar esculturas, deuses, transformando essas esculturas em deuses para você, colocando a tua confiança em homens. No elefantinho da sorte, na pirâmide, tem que ter energia positiva. Para de crer nessas coisas. Você já tem a unção de Deus. E ela é verdadeira, não é uma energia, é a unção, a presença, o poder de Deus dentro de você. Pensa sobre isso. Muda a tua fala. E olha o versículo 24. Porque essas pessoas colocaram a confiança delas na criação. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Deus sim é amor. Deus não é libertinagem. Deus é amor. Ele te amou primeiro. Ele não quer te machucar. Por isso ele está dizendo para você nessa noite, para mim, para de colocar a tua confiança na criação. Para de colocar a tua confiança no banco. Eu sou o dono do ouro e da prata. Coloca a tua confiança em mim, me adora, me louva. Não é porque ele quer ser, está querendo que você, fazendo dele uma pessoa blaster especial. Não é isso, ele não está querendo ser exaltado nesse sentido. Ele está dizendo para você, olha, o inimigo, o diabo é real, existe, ele quer adoração. O diabo quer ser exaltado e adorado, ele usa a criação, ele usa homens para adorarem a ele. Ele não te ama, ele veio matar, roubar e te destruir. Eu sou aquele que te ama. Eu sou o teu Deus, eu quero te proteger, te guardar. Mas eu te dei o livre-arbítrio que custou muito caro para mim, eu não posso te invadir. Eu não posso te obrigar a me amar, eu não posso te obrigar a confiar em mim. Você tem que escolher confiar em mim. Se Deus pudesse, Deus fosse soberano, e Ele é soberano, mas no sentido de mudar a força, a tua vontade, Ele teria mudado Adão, não teria deixado Adão fazer o que fez? Não, Adão, chega.
Deus, o amor, deixa o outro livre. Se Deus realmente fosse o governante da terra, da maneira como ele governa o céu, você acha que haveria doenças na terra? Haveriam guerras na terra? Não. O governante desse mundo é Satanás. O governante da igreja é Cristo, ele governa a minha vida. Eu sou a igreja dele, você é a igreja dele. Ele governa a tua vida, comece a pensar sobre isso. Ele tem autoridade sobre a tua casa, porque você dá a ele autoridade. Por meio da oração. Seja um homem de oração, uma mulher de oração. Você vai descobrir coisas gloriosas e grandiosas. Olha o que ele fala aqui, versículo 27. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Não preciso nem falar o que significa isso, você já está entendendo muito bem do que nós estamos lendo. Então não acha que tudo é preconceito, é pecado, não é preconceito, é errado. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, desprezar o conhecimento de Deus, não quiseram saber das coisas de Deus, não quiseram seguir o caminho de Cristo, fizeram escolhas erradas. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Animais não amam pessoas. Seu cachorro não te ama, para de falar isso. É uma afeição natural, normal, carnal. Amor de Deus está relacionado à nova natureza. Só ama quem nasceu de novo. Comece a colocar as coisas no lugar. O diabo, ele sutilmente está fazendo as pessoas acharem, sabe, que animais são pessoas, que árvores são pessoas, que bonecas são pessoas. Meu Deus! Bonecas não são pessoas, não são família, não é teu filho. Pensa como o diabo está distorcendo, olha, praticarem coisas inconvenientes, a mente deturpada, é sutil demais. Comece a entender isso, não dá nem para falar. Não aprove isso, sabe por quê? Olha só o que ele está dizendo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não aprove coisas erradas na sua casa, nos seus entes, não dê seu dinheiro nisso, pelo amor de Deus. É que nem você comprar livros indecentes para dar de presente, não você. Não gaste seu dinheiro nisso. Ah, mas é chique. Para o mundo. Não, para a verdade da palavra de Deus. Não alimente coisas erradas na vida dos seus amigos. Comece a entender que a verdade de Deus, ela destrói as mentiras. Se você quer dar algum livro de presente, dê a Bíblia. Nunca mais eu me esqueci, eu dei um livro de presente para alguém, eu não li o livro. Mas era um autor cristão, então eu comprei o livro e dei. Aí depois a mesma pessoa veio me fazer uma pergunta que estava no livro. Eu falei, não, isso aqui está errado. Ela falou, mas foi o livro que você me deu. Olha que situação. Então,
Não erre, dê Bíblias. Bíblia não tem nada errado. Dê Bíblias de presente, não dê livros de presente. Mas também escolha a Bíblia, porque tem muita tradução errada também. Então vamos orar nessa noite. Colocamos a nossa confiança no Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Eu não sei o que você está precisando nessa noite, mas coloque o teu coração em Deus. Coloque o teu coração em Deus. Nós sabemos que aquele que está conosco é maravilhoso. Nós te amamos, Senhor. Então, vamos ficar de pé? Vamos terminar a reunião agradecendo e louvando a Deus. Dê honra a Ele nessa noite. Pare e pensa. Fecha teus olhos e diga para Deus nessa noite: Pai, eu confio em Ti. Tu és o Senhor que me sara, Tu és o Senhor que é o meu provedor, Tu és a paz do meu lar, Tu és a paz da minha casa, Tu és a paz dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa. Eu não tenho medo, eu coloquei toda a minha confiança em Ti, eu não vou perecer. Os meus filhos não vão perecer, a minha casa não vai perecer, porque o Senhor faz uma obra maravilhosa agora, hoje, e os meus olhos estarão abertos para enxergar. O Senhor faz algo novo para mim, Pai, o Senhor traz a luz, é maravilhoso demais, é extraordinário demais. Eu não vou ficar nesse lugar de fraqueza. O teu braço é forte, me tira desse lugar, Pai, de fraqueza. O Senhor é a minha força nessa noite, o Senhor é o meu curador, o Senhor é o meu bom pastor, o Senhor renova a minha mente com a tua verdade, as mentiras de Satanás são removidas da minha vida. Muito obrigada por essa noite, Pai. Nós te amamos, Tu és tudo para nós, Tu és a nossa força, Tu és o nosso amparo, Tu és a nossa rocha, nosso castelo forte, Tu és a nossa alegria, Tu és a verdade, Pai, que destrói as mentiras em nós. Se há em nós caminho mau, tira de nós esse caminho mau. Muito obrigada porque é o Senhor que está agora na minha casa, fazendo mudanças nos corações daqueles que estão comigo, Pai. Tu és aquele que está mudando a minha geração, Tu és aquele que é por mim, e nessa noite eu te dou autoridade, Pai, para entrar na minha parentela, para ir atrás da minha parentela, para escrever o nome de cada um deles no livro da vida. Eu te agradeço, Pai, o Senhor é o socorro da minha empresa, Tu és o meu socorro financeiro nessa noite, Tu és o meu socorro financeiro nesta noite, e eu digo, diabo, solta tudo que nos pertence financeiramente, tudo que você está retendo financeiramente do ministério, financeiramente de cada pessoa que está comigo, de cada família que está pela internet comigo e aqui. Tudo que você está segurando financeiramente, você é obrigado a liberar agora, diabo. Em nome de Jesus, saia do nosso caminho. Tira tuas garras de tudo que nos pertence nessa noite. Louvamos o nome do nosso Pai Celestial. A Ele a honra, a Ele a glória, e os nossos olhos estarão vendo o Rei Jesus agindo em cada uma das nossas circunstâncias, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então tenha uma noite.